Fala turma, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a forma correta de aplicar ruído quando você finaliza a sua imagem aqui no Photoshop, né? Tem gente que gosta, eu particularmente gosto de colocar um ruído, uma textura ali acima da imagem, mas não sei se você sabe, só que isso faz a imagem pesar quase que o dobro quando você vai exportar em WebP para usar lá no Elementor, né, na página que você está desenvolvendo. Então, muito cuidado quando você for usar ruído, preste atenção que a imagem vai dobrar quase o peso. Aqui eu vou mostrar nesse exemplo, nessa imagem, nesse background aqui, eu usei o ruído só que da forma correta, da forma que eu vou te ensinar, e não exportando direto do Photoshop com o ruído. Aqui eu vou aplicar o ruído, você percebe que ele não tem ruído, né? A imagem está bem tá lisa, né? Sem textura. E aqui eu vou aplicar o ruído. Lembrando, muita gente faz dessa forma, né? Gera uma imagem total, que no caso seria uma mescla geral aqui de todas as camadas, que seria Ctrl Alt Shift E, né? Fez isso aqui, vou transformar essa imagem em um objeto inteligente e aqui eu vou colocar BG finalizado com ruído. Essa é uma forma de fazer, mas vou mostrar uma outra muito mais simples que geralmente eu uso. E depois de você fazer isso, aí sim você aplica. Por que transformar em objeto inteligente? Porque o objeto inteligente você consegue fazer alteração, fazer uma edição. Se você gerar uma imagem geral aqui, né, uma imagem sem converter em objeto inteligente, se você aplicar qualquer tipo de efeito nela, um ruído, por exemplo, você perde aquela propriedade, você não tem como reverter, não tem como ajustar o ruído para 8% ou para 10%, você perde praticamente o seu ajuste ali. Ele não é de uma forma editável. Então, venho aqui em filtro, ruído e aplico o ruído. Olha só, aqui está um ruído bem alto de 10, mas só para você entender como é que funciona, tá vendo? Aqui você consegue aplicar o ruído. Seria mais ou menos isso aqui, só que, claro, bem menos intenso comparando com isso aqui. Só que tem uma forma muito mais prática da gente aplicar um ruído. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar, eu gosto de ter total controle das manipulações que eu estou fazendo aqui. Então, por isso que eu deixo tudo separadinho por pasta, tudo organizado. Tanto é que a imagem que eu exportei aqui, eu precisei fazer um outro ajuste nela, eu fiz uma coisa à parte, né? Então, o que eu faria aqui, né? O que eu geralmente faço, o que eu sugiro você fazer também. Para inserir um ruído, qual o ideal? Você primeiro vai criar uma camada de cor sólida, né? Criei aqui uma camada de cor sólida acima de tudo que você quer que tenha um ruído. Então é bom lembrar disso. Então a camada de cor sólida ela vem na cor preta, pode ser qualquer outra cor que vem aqui, né? Se tiver configurada aí no seu. Só que você vai usar a cor 80, 80, 80. O código hexadecimal 80, 80, 80, que significa o quê? 50% de cinza. Então, o 80, 80, 80, ele é o 50% de cinza. Vou dar um OK aqui, beleza? Agora, nisso aqui, eu já vou dar um nome de 50% de cinza. Né? Esse nome vai ficar interno nesse arquivo, porque depois que a gente converter em objeto inteligente, que é o que eu vou fazer agora, a gente dá um outro nome, que vai ser o nome ruído. Feito isso aqui, eu vou converter em objeto inteligente essa camada com o nome 50% de cinza, clica com o botão direito, converter em objeto inteligente, beleza. Agora eu renomeio novamente para ruído, beleza? Renomeei aqui para ruído, agora eu vou clicar aqui no modo de mesclagem e colocar no modo de mesclagem sobrepor. Você vai perceber que ela ficou praticamente invisível, né? Ela não tem mais, quase que não tem propriedade nenhuma. E um outro detalhe importante é o que? Eu não vou bloquear essa camada com o cadeadozinho. Eu vou bloquear aqui com essa setinha, que é o bloquear posição. Porque eu só não posso agora mover, mas qualquer outra manipulação ou adicionar algum tipo de efeito, eu consigo fazer isso aqui nessa camada. E agora eu posso aplicar o ruído nessa camada aqui, que é como se ela estivesse aplicando em toda a imagem, só que está aplicando só nessa imagem visível, só que ela vai ficar invisível a cor dela, só que o efeito aplicado nela vai ficar visível sim. Então eu clico aqui em filtro, ruído, e agora sim eu aplico, tá vendo só?
o efeito de ruído apenas aqui na nossa camada de ruído. E aqui eu vou dar um zoom, você consegue perceber que o ruído está sendo aplicado no nosso background. Aqui você pode clicar duas vezes, como está em objeto inteligente, eu clico duas vezes aqui no adicionar ruído, né, caso não apareça para você, é só clicar nessa setinha aqui no canto direito. Ó. Clicou aqui, vai baixar essas opções aqui, você clica nela e consegue fazer, consegue você editar, né? Editar, tá com 10 aqui de intensidade, deixa em 8, pode deixar em 4, né? Mas vou deixar em 10 aqui só a critério de exemplo do que a gente está fazendo, aqui. Beleza? Pronto. Aqui, agora sim que vem, assim, ensinado essa parte aqui, que já é muito massa, talvez você soubesse, talvez não, mas é uma forma bem, bem simples de aplicar um ruído, porque você consegue ter depois, ó, só clicar aqui e retira o ruído e faz a edição também do ruído. Não tem problema nenhum. Agora eu vou exportar essa imagem de duas formas. Uma com ruído e outra sem ruído. E você vai perceber o peso das duas. Aqui eu vou exportar primeiro sem ruído. Tá? Vou desabilitar aqui, ocultar a nossa camada de ruído e vou exportar em WebP. Por que WebP? Porque é o formato indicado lá para as nossas páginas, tá? WebP, a VIF, mas nesse caso aqui eu estou exportando como WebP. Lembrando que no Photoshop, a partir das versões, eu acho que a partir da 2024 ou 2023, não lembro agora, ele já consegue exportar diretamente do Photoshop. Como é que você faz aqui? Vou pressionar o Ctrl, Alt, S, porque ele vai salvar como uma cópia. Aí quando ele salva uma cópia, você vem aqui no modelo, no tipo, ó, e aqui abaixo, no finalzinho da nossa lista de seleção, tem o WebP. Aí pronto, você consegue exportar como WebP. Vou exportar aqui para minha área de trabalho, vou digitar aqui na frente dela, ó, sem ruído, só para a gente conseguir diferenciar as duas. Vou habilitar aqui esse checkzinho, que é para ir com a propriedade de sRGB, que fica com as cores mais fiéis ao que eu estou desenvolvendo aqui no Photoshop. Vou deixar com 80%. Você pode testar outras medidas aí, mas eu vou testar com 80%. Vou deixar com perdas, 80%. Tudo do jeito que você está vendo aqui. Beleza, exportei. Agora eu vou habilitar o ruído novamente e vou exportar agora com ruído. Vou voltar aqui. Cliquei aqui em cima só para pegar esse nome e vou pegar o nome com ruído. Habilito novamente, deixo exatamente tudo do jeito que está o outro. Beleza? Agora eu vou voltar, ó, vou fazer só uma tentativa de exportar novamente, mas não é para exportar, é só para eu ver as duas imagens aqui e para a gente ver o comparativo das duas. Tá? As duas imagens, ó, ela está aqui. Ó. Olha só, o peso da imagem com ruído. Deixa eu até abrir aqui para você conseguir olhar melhor. Opa. Tá aqui as duas imagens, olha só. Não sei se vai ficar tão visível aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Aqui, ó, o peso dela. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá, você vai conseguir ver agora sim. Olha só a diferença de peso das imagens. A imagem com ruído, ela tá aqui, ó, com 148 KB. E a imagem sem ruído, ela está com 55 KB. Olha a diferença de peso da imagem. É muito mais que o dobro aqui no peso da imagem, né? Acredito que aqui quase 3 vezes mais o peso da imagem aqui está com ruído, né? Do que aqui está com ruído comparando com a que está sem ruído. E agora eu vou te mostrar a forma mais mais correta de você exportar uma imagem daqui do Photoshop, levar lá para o Elementor e colocar o ruído na sua imagem. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou levar lá para o Elementor a imagem sem ruído. Né? Eu vou levar aqui para o Elementor a imagem sem ruído. Estou aqui já com uma primeira dobra fictícia, né? Só para a gente inserir aqui. Cliquei aqui, deixei ela com altura 100%. Vou vir aqui no plano de fundo e vou inserir a imagem. Tá? Vou vir aqui. Aqui na área de trabalho e vou pegar a imagem sem ruído, né? A imagem mais leve, que é a de 54,2 KB. 54 KB, 55. Acho que ele tinha arredondado da outra vez.
Trouxe a imagem para cá sem ruído, olha só, 54 KB. Inserir, vou deixar ela aqui centralizada, superior, não vou deixar centro ao centro só por questão de exemplo. Você está percebendo aqui que ela está sem o ruído. E agora, como é que a gente faz para aplicar o ruído, né, sem a necessidade de trazer aquela imagem tão pesada? O que a gente vai fazer agora é trazer uma sobreposição de fundo. Né? E como é que eu trago essa sobreposição de fundo? Eu já tenho até aqui o arquivo, mas eu vou te ensinar a criar ele também. Esse arquivo, eu criei alguns deles, só que o que eu mais uso é esse aqui, ruído forte 2. Isso aqui, olha o peso dele, 17 KB, bem leve, ele tem o tamanho de 200 por 200 e ele é uma sobreposição de fundo. Então, quando eu insiro ele, olha só como é que ele fica, né? Ele já meio que replica aquela mesma lógica, aquela mesma textura lá da imagem do Photoshop. Aí você pensa, poxa, então, mas aqui tá muito feio, né? Ficou esse negócio meio esbranquiçado na frente. Mas tranquilo. O que é que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, na aba de sobreposição de fundo e vai vir aqui em modo de mesclagem. E lembra que lá no Photoshop a gente usou o modo de mesclagem sobreposição? Vai usar exatamente o mesmo aqui, ó, sobreposição. E o ruído ele foi aplicado, ó, acima da nossa imagem. E aqui eu posso aumentar a opacidade, tá 0,5%. Eu posso deixar aqui, ó, 1%. Perdão, 1 quer dizer 1 na opacidade quer dizer 100%. Mas é interessante você deixar aqui 0,5, né? 0,6, mas você já percebe que ele aplicou o ruído aqui, que ficou bem interessante. Ó. E um outro detalhe é que você pode alterar também o tamanho, mas o tamanho aqui, ao meu ver, já está bem interessante. E aqui, ó, ficou, se você for somar os 54 mais 17, dá, ó, 71 KB. Muito, muito leve e o BG de topo, né, uma imagem de topo, sem o ruído, só que o ruído aplicado com a sobreposição de fundo. E agora, então, como é que a gente faz, né, para poder criar uma sobreposição de fundo dessa, né? E será que eu vou liberar para vocês? Posso liberar também, mas melhor do que isso, eu vou ensinar como você cria uma sobreposição de fundo dessa aqui de uma forma muito, muito simples, né? O que é que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo aqui, novo no Photoshop, naquelas dimensões que eu mostrei agora há pouco da nossa sobreposição de fundo, que é de 200 por 200. 200 por 200, tá aqui o tamanho, tá? Pequenininho mesmo, sem problema nenhum. Agora eu vou criar uma nova camada, né? Uma cor sólida. E qual cor a gente vai usar? 80, 80, 80, que é o nosso 50% de cinza. Tá? A parte de baixo eu posso até excluir, não vou usar. Aqui vai ser o nosso ruído, né? Eu vou até fazer aquela mesma sequência de texto, né? 50% de cinza. Vou converter em objeto inteligente. Vou renomear novamente para ruído. Então, por que você faz isso? Né? Você renomeia duas vezes. Porque quando eu entro aqui nesse objeto inteligente, lá dentro ele vai ter a nomenclatura de 50% de cinza. Então isso me guia melhor no que é que eu converto em objeto inteligente para depois acessar aquele objeto inteligente e fazer as alterações dentro dele e saber o que é cada coisa. Então por isso que eu faço isso. E eu sugiro você fazer também. Pronto, fiz isso aqui. Agora o que é que eu faço? Vou somente aplicar o meu ruído. E ó, aqui já veio com ruído de 10, foi mais ou menos o de 10 que eu apliquei naquele modelo lá que eu criei. Digamos, o 12 aqui fica bem interessante também. Deixa eu ver se o gaussiano ele faz alguma diferença. Se não me engano, eu usei uma vez esse gaussiana, porque ele dá uma intensidade melhor e fica melhor lá fica muito melhor para você levar lá para o elemento um modelo mais forte e depois você diminuir a opacidade dele para poder ajustar. Então vamos deixar dessa forma. Gaussiana, monocromática e 12% de intensidade. Beleza, feito isso aqui, agora é só a gente exportar como WebP. Clico aqui, ó. Na verdade precisa salvar o arquivo primeiro, né? Vou salvar o arquivo primeiro. Aqui na área de trabalho mesmo, o meu textura de ruído. E agora vou exportar como WebP. Por que WebP? Porque vai ficar levinho e não vai ter nenhum problema de peso lá
na sua imagem. Eu vou até tirar o acento do ruído para ficar tudo certinho, não precisar renomear em nenhum local, porque está com acento. Pronto. Vou deixar aqui. Eu vou testar aqui. Vamos testar primeiro com 100% e a gente vê o peso do arquivo. Ó, textura tá com 30 KB. Opa, deixa eu voltar. Tá com 30 KB. Apareceu aqui, tá vendo? Então vamos diminuir a qualidade dele para 80. E agora vamos conferir lá como é que ficou. Opa, é só a gente vir aqui. Cadê? Aqui. E já baixou para 21. Tá vendo? Já baixou para 21. O que é que a gente pode fazer aqui? Talvez... isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco mais aqui da intensidade. Na verdade, eu vou trazer o modelo uniforme. Eu acredito que por ter menos artefatos na imagem, artefatos é o quê? É menos informações, né, pixelizadas ali na imagem, que o Photoshop chama de artefatos, desgastes na imagem, defeitos. Então, talvez por ter menos, ele pese um pouquinho menos. Então, vou novamente salvar acima do nosso arquivo, 80%. E agora vamos lá, de novo, só para a gente conferir qual o peso que ficou. Perfeito, 18 KB. Eu acho que é exatamente o modelo que eu tinha feito da outra vez, que ficou com um peso muito semelhante. Então, tá aqui a nossa textura, exatamente, 17,7. Tá aqui a nossa textura de ruído. Vou até salvar o arquivo aqui, beleza? E pronto. Do jeito que eu fiz aqui, ó, só vou clicar. Ó, do jeito aqui, ó, ruído forte. Não tem problema que o nome tá diferente, eu posso subir um outro arquivo com o mesmo estilo, né? Só que tá com um nome diferente. Então ele não sobrepõe o outro. Então, subir aqui o arquivo. Você vê que é bem semelhante. Esse aqui tem um pouco mais de desgaste, mas você vai perceber que o efeito é bem parecido, tá vendo? O que é que você faz diferente? Você aumenta um pouco da intensidade aqui, ó. Já vi no olho aqui que ele aumentou um pouco da intensidade. Então acho que eu vou ficar usando até esse como padrão, que ficou um pouquinho mais leve e menos intenso. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui, ó, como inserir um ruído na sua imagem no Elementor sem pesar quase nada na sua imagem. Você percebeu aqui foi só 17 KB a mais, então não pesa quase nada. Fica muito tranquilo com relação à performance da página. E você segue, né? Você segue com estilo, com essa textura de ruído, uma coisa mais... Parece pôster de filme antigo, né? Se você quiser uma temática mais puxada para nesse estilo, um pôster mais de filme, com uma finalização da imagem mais texturizada, então te aconselho a usar essa sobreposição de fundo com ruído que vai ficar bem legal o efeito. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários uma sugestão de vídeo para os próximos conteúdos. Vai ser um prazer ler seu comentário e quem sabe gravar um conteúdo com seu comentário. Beleza? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.